Fala, meus bacanos! Inicialmente, então, a gente está começando essa gravação, galera, um pouquinho depois, né, do que a aula já foi dada, porque o prof esqueceu de gravar no dia em que a aula foi de fato ministrada. Então, eu vou gravar o início até onde eu me dei conta que eu estava fazendo bobagem. Tá bom? E na aula de hoje a gente vai conversar sobre os filos porífera e quinidária, né, dos invertebrados. Então estamos começando, né, nosso primeiro grupo de animais, né, dentro dos reinos que vocês estavam vendo aí. Né, agora a gente de fato começou a falar sobre o reino Animalia, né? E porífera, galera, porífera é diferente de poríferos, tá bom? Nós falarmos a palavra porífera é diferente de nós falarmos a palavra poríferos. Por quá? Porque, galera, porífera é uma palavra que está escrita em latim, beleza? Porífera é latim. Enquanto poríferos, galera, poríferos é um vernáculo. Vocês sabem o que é um vernáculo? Um vernáculo é quando a gente pega uma palavra que ela é de outra língua, como por exemplo o latim, tá bom? E nós transformamos ela numa palavra da nossa língua. Apesar do português ser uma língua neolatina, o latim ainda é uma língua diferente do português. Então, porífera é uma palavra que está em latim e poríferos é um vernáculo, então aportuguesamento da palavra porífera, tá bom? Por isso que, como isso aqui assim está no latim, é a palavra original, se a gente está falando em porífera, a gente não vai falar um porífera, dois poríferas, três poríferas. Não, é um porífera, dois porífera, três porífera. Agora, quando a gente vai para o vernáculo, a gente pode falar que é um porífero, então é uma esponja só. Dois poríferos, aí são duas esponjas. Três poríferos e por assim vai, tá bom? Só uma questãozinha de sistemática básica. Beleza. E vamos ver algumas características. É o filo das esponjas, então porífero é o filo ao qual pertencem as esponjas, e aí é um filo formado exclusivamente por esponjas. A grande maioria é marinha, e eu coloco grande maioria porque nós temos uma família com representantes de água doce. São sésseis, ou seja, vivem grudados no substrato, tá bom? Eles têm partes do corpo que se grudam ao substrato. São os primeiros organismos pluricelulares da história, gente. Tá? 550 milhões de anos então atrás surgiram as primeiras esponjas, sendo pluricelulares, seja tendo mais de uma célula. E vamos dar uma parada para conversar sobre a multicelularidade, tá bom? Porque eu acho importante a gente dar uma tocada nesse tópico. Galera, imaginem que assim uma mebinha, tá bom? Um ser com uma célula somente no seu corpo. Este ser, se ele quiser se alimentar, por exemplo, ele vai pegar uma fatia da pizza e ele vai fazer uma endocitose dessa pizza para dentro do seu corpo, tá bom? Então, toda essa superfície do corpo dessa ameba está em contato com o meio externo e dessa superfície ocorrerão invaginações que irão puxar para dentro do corpo desse ser vivo a pizza, né? O alimento. Como esse ser vivo ele é unicelular, o corpo dele inteiro é uma célula somente, é uma coisa pequena, é muito fácil ele simplesmente puxar esse alimento para dentro e transportar esse alimento para todas as partes do seu corpo, né? Então, para todos os componentes celulares que vão precisar dessa energia, que vão precisar desse alimento, tá? Agora, por exemplo, eu segurando o whisky no colo, a gente não pode simplesmente encostar na pizza e puxá-la para dentro do nosso corpo, né? Não é assim que funciona em seres multicelulares, em seres pluricelulares, né, galera? Por quê? Porque a gente tem um corpo mais complexo evolutivamente, né? Então nós temos várias partes do nosso corpo. Eu não posso colocar o meu alimento somente numa parte do meu corpo e isso vai se espalhar para tudo de forma simples. A gente tem que ter sistemas dentro do nosso corpo que irão fazer a distribuição desse alimento. A mesma coisa acontece com os nossos gases, né? Com oxigênio, por exemplo. Uma ameba, uma bactéria, é muito fácil, como ela tem um corpinho pequeno, ela fazer suas trocas gasosas direto ali assim, né? Nós não, como o nosso corpo é mais complexo, nós temos mais do que uma célula que precisa receber oxigênio, a gente precisa já de um sistema que vai fazer um transporte desse oxigênio dentro do nosso corpo, tá bom? Então, tem algumas vantagens a gente ter mais do que uma célula, ele permite um maior tamanho do nosso corpo, tá bom? Então, permite que a gente cresça mais, porque uma célula única, então uma única mebinha, uma única bactéria, ela não
pode ser muito grande. Por que que ela não pode ser muito grande? Porque é muito difícil dela, se ela for muito grande, dela transportar esse alimento e esse oxigênio desde a sua superfície, né, da sua membraninha, da sua parede, até, olha aqui, meu WhatsApp tocando, até as partes do seu corpo que precisam receber esse alimento, que precisam receber esse oxigênio, tá bom? Então, ahn, ser pluricelular, ter mais de uma célula, permite um maior crescimento do corpo, né, e um maior desenvolvimento da complexidade do corpo, né? Mas exige especializações, né? Então, de certa forma, isso pode ser visto como algo negativo, né, galera? Porque a gente precisa ahn, a gente precisa desenvolver várias estruturas no nosso corpo simplesmente para poder existir, né? Pelo simples motivo de que nós precisamos sobreviver, precisamos transportar alimento, precisamos transportar oxigênio, precisamos, enfim, né, ter uma maior complexidade. Isso acaba sendo algo obrigatório, né, na nossa existência. Vejam como o uísque é complexo. Coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Olha a complexidade. Muito bem. Ahn, São parazoários, galera. Parazoários é um termo que a gente usa. Para significa ao lado e zoários vem de zoô, vem de animal. Então seria algo ao lado dos animais, tá bom? Os porífera, eles são na verdade animais de fato, tá bom? Mas nós usamos esse termo porque são animais que não produzem tecidos, não produzem tecidos verdadeiros, tá bom? Então as esponjas, galera, elas são na verdade um aglomerado de células, tá? Eles são um monte de células que estão vivendo ali juntas e formando um organismo, tá bom? Se vocês pegarem uma esponja e passarem ela por uma peneira, cada pedacinho que sai da peneira vai gerar uma esponja nova, tá? A esponja ela não tem um tecido no corpo dela. Vocês não vão, por exemplo, destruir o coração da esponja, então ela vai morrer. Ela não tem coração, ela não forma órgãos, ela não forma tecidos, ela não forma sistemas, ela não forma nada dentro do corpo dela. Ela é simplesmente um aglomerado de células que vivem juntas, tá bom? Então não forma tecidos verdadeiros, são parazoários. Anatomia da esponja. Não, tô brincando, né? A anatomia da esponja, galera, ela tem 4 tipos celulares básicos. Ela tem um tipo de célula chamado coanócitos, tá bom? Que são essas celulinhas que vocês estão vendo, que possuem um flagelinho aqui assim no meio. Possuem as células do tipo amebócito, as células do tipo porócito, que são células cilíndricas com um buraco no meio, e as células do tipo pinacócitos, tá bom? Vamos ver o que cada uma dessas aí faz. Tá que assim o corpo de uma esponja é bem simples, então, pra gente ter uma ideia, tá bom? A gente tem um revestimento externo, então toda uma parede externa que fica em contato com o meio externo. A gente tem os poros, que são os pontos de abertura da esponja para o meio externo, né, por onde vai entrar então a corrente de água. Nós temos um revestimento interno, né, porque a esponja ela é oca por dentro, então ela tem toda uma parede que reveste ela por dentro. E a gente tem uma parte que fica entre o revestimento interno e o revestimento externo, que é chamado de mesênquima ou mesoílo, tá bom? Além disso, a gente tem essa cavidade no centro da esponja, então essa parte oca que se chama átrio ou espongiocele. Esta palavra cele significa cavidade, tá bom? Então espongiocele é a cavidade da esponja. E a gente tem lá em cima um ponto de saída que é chamado de ósculo. Beleza? Vamos voltar. O revestimento externo da esponja ele é feito por essas células chamadas de pinacócitos. Essas células ficam extremamente justapostas de forma a fazer quase que uma pele que envolve toda a superfície externa da esponja. Os poros são formados pelos porócitos, né? Então são células que vão ter um buraquinho no meio e vão permitir que a água entre para dentro do corpo, né? Então vão se abrir do meio externo para o espongiocele, para o átrio. Os coanócitos vão fazer o revestimento interno da esponja, por dentro do espongiocele, e vão ficar se movimentando, batendo esses flagelos de forma a gerar uma corrente de água dentro dessa esponja, tá? E os amebócitos, galera, eles vão estar no meio dessa matriz gelatinosa proteica que é o nosso mesoílo, que é o nosso mesênquima, tá bom? Esses pinacócitos, eles vão auxiliar na digestão, tá bom? A digestão, ela vai, deixa eu mostrar para vocês, ela vai começar que assim, nos coanócitos, então o coanócito bate seu flagelinho, puxa o alimento para dentro dele,
Aqui dentro, esse alimento que sofreu endocitose vai começar a ser digerido e vai ser levado lá para trás pro amebócito, que vai terminar essa digestão. E além disso, o amebócito ele vai produzir espículas, e espículas são espinhozinhos, tá bom? E espongina, que é uma proteína das esponjas. Então, só pra gente dar uma olhada, galera, seria que assim, olha, nosso revestimento externo, todo feito de pinacócitos, bem justapostos, então bem fechadinha. O revestimento interno, feito pelos amebócitos, que ficam batendo e criando a corrente de água, que puxa a água para dentro e que circula essa água dentro do corpo da esponja. E entre os dois nós temos o porócito, que é assim, né, azulzinho cilíndrico, fazendo a conexão. E entre a camada interna de coanócitos e a camada externa de pinacócitos, a gente tem o mesoílo, essa matriz gelatinosa com um monte de amebócitos. E esses amebócitos produzem espículas, então, esses espinhozinhos, e espongina, tá bom? Algumas esponjas vão ter somente espongina, algumas esponjas vão ter espongina e espículas, e algumas esponjas vão ter somente espículas, tá? Então, uma diferença que assim da imagem da redezinha de espongina e a redezinha de espongina com espículas, tá bom, galera? As esponjas que a gente usa para tomar banho, que elas provêm ali, principalmente do Mediterrâneo, me parece que no Golfo do México tem alguma coisa também, são esponjas formadas exclusivamente por espongina, porque as espículas elas arranham, elas machucam, elas são extremamente duras, né? As esponjas de água doce, as drulhas, elas são normalmente somente com espículas, né? E são muito duras, galera. Eu já peguei várias vezes nas minhas coletas de bivalve essas esponjas aí, são um negócio realmente de louco. E aqui assim foi onde eu lembrei de gravar a aula para vocês, então eu vou parar por aqui e aí, pessoal que começou a assistir agora, porque eu comecei a gravar só agora, eu vou voltar e gravar pra vocês o início depois. Quero que vocês notem nesse GIF, galera, isso aqui assim é uma tinta não tóxica que ele está liberando, que ele está colocando ele assim, tá? E percebam que essa tinta está entrando e saindo com muito mais velocidade para fora da esponja. Vocês estão vendo isso? Ali pelo ósculo, essa tinta está saindo com parece que ela está sendo propulsionada para fora, né? Então isso mostra para vocês o batimento dos coanócitos e a força com que eles filtram esta água, tá? Então o que eu falei para vocês, não forma tecidos verdadeiros, né? Não forma sistemas, então, né, galera? Porque ela não tem tecidos verdadeiros, tá? Então ela não tem sistema nervoso, ela não tem sistema muscular, ela não tem absolutamente nenhum sistema no corpo dela, sistema digestório, tudo acontece dentro das células. Nenhuma estrutura nervosa, então a digestão ela ocorre de forma intracelular. E antes de eu ir para a classificação, queria só falar para vocês, esses porócitos, eles têm um reconhecimento químico que, por exemplo, se ocorre alguma coisa na água, tipo, começa a levantar muita sujeira, não é interessante que essa esponja filtre essa sujeira para dentro dela, porque isso pode machucá-la, tá bom? Então esses porócitos, eles se fecham, tá? Então, apesar dela não possuir estruturas nervosas, as células de abertura para o meio externo, elas possuem um reconhecimento quimiotátil do meio, que permite que elas percebam, olha, tem alguma coisa estranha, fecha essa merda aí, tá bom? E daí ela se fecha toda para se proteger. Então, sabe que tem um livro de zoologia que o capítulo de esponjas, ele começa com uma paráfrase de um pesquisador muito famoso em porífera, e o cara tá falando que é muito desempolgante trabalhar com esponjas, porque elas são muito chatas. É mais ou menos assim que ele escreve no texto, tá? Mas as esponjas são interessantes, galera. É difícil de trabalhar, elas não se mexem, é difícil de classificar, é difícil de encontrar, é difícil de quase tudo, mas são animais muito interessantes, beleza? Seguindo, classificação. As esponjas são classificadas segundo o seu morfotipo, tá bom? Morfotipo significa a forma, o tipo da forma, tá bom? O tipo de corpo que ela vai ter. Elas podem ser do tipo Ascon, que é o tipo mais simples, tá bom? São esponjas que têm o corpinho pequenininho, elas normalmente não crescem mais do que 1 centímetro de altura, assim, elas vivem bem prostradas ao substrato mesmo. As esponjas do tipo Sicon, tá? Que são esponjas um pouquinho mais complexas. Estão vendo como elas têm umas estruturas que se ramificam ali dentro dos poros dela, ali dentro, antes de chegar ao esponjocélio, o mesoílo delas é todo ramificadinho, tá bom? Isso aumenta a capacidade de absorção de nutrientes e aumenta a complexidade do corpo, né? Então esses animais já podem ser um pouco maiores. Esse que a gente estava vendo aqui assim no gifzinho é um Sicon, ó, é uma esponja que tem esse formato tubular, tá bom?
E a gente pode ter esponjas com o morfotipo leucon, que são chamadas esponjas que elas parecem um cérebro grandão, assim, tá bom? São esponjas que já ficam muito maiores, elas têm canais aquíferos dentro do seu mesoílo, tá bom? E o átrio delas, o esponjocele delas, ele é reduzido lá no meio, tá bom? Porque ela tem esses vários canais no meio do caminho que vão participar do processo de captura de alimentos. Tá? Só para vocês verem então, uma esponja do tipo Ascon são esponjas pequenininhas, tá? São esponjas baixinhas, tem esse formato corporal simples assim, né? As esponjas do tipo Sicon, que vão então formar esses tubos e já conseguem crescer mais, conseguem se tornarem mais maiores, até as esponjas do tipo Leucon, né, galera? Que são esponjas que podem crescer pra caramba, podem ficar muito grandes, porque elas têm uma complexidade corporal muito maior, né, na sua divisãozinha interna ali assim. Então eu coloco essa foto para vocês verem que elas ficam grandes pra valer. E a reprodução, galera, pode ser assexuada ou sexuada, galera. As esponjas fazem. Posso falar, Nicolas? Tá com o microfone, tá com fone de ouvido? As esponjas, galera, elas fazem transa, gente. Ahn, tá, uma coisa interessante pra gente conversar, pra gente falar. A gente usa o termo sexo de uma forma incorreta, tá bom, galera? Sexo significa fecundação, significa encontro de gameta com gameta, tá bom? Isso é sexo. E ato sexual aí, então, é outra coisa, tá bom? As esponjas, obviamente, não fazem ato sexual, como vocês devem imaginar, mas elas fazem sexo, tá bom? Que é a troca de gametas, tá bom? E a fecundação dos gametas. Botou? Beleza, que eu tô aqui só na baixaria. A reprodução assexuada, galera, ela pode se dar das seguintes formas: por brotamento, tá? Então coloca uma forma de um ciconoide para vocês aqui assim, uma esponja que está com dois brotinhos crescendo no lado, vocês estão vendo? Então ela tem até, olha, dois ósculos separadinhos do lado aqui assim, e esses brotinhos, conforme vão crescendo, eles podem se descolar do corpo dessa esponja grande, caírem no substrato e darem origem a novos seres, tá bom? Isso ocorre por brotamento. As esponjas podem se reproduzir por gemulação de forma assexuada. Isso acontece principalmente em esponjas de água doce. O que é a gemulação, galera? A esponja, ela vai, em condições adversas, ela vai gerar uma gêmula. A gêmula, ela é uma bolinha, tá? Toda revestida por espículas, que dentro tem os amebócitos. Os amebócitos são tipo a célula tronco da esponja, tá? Elas podem se diferenciar, elas podem ter vários tipos. E também tem umas células indiferenciadas dentro da esponja, dentro da gêmula, tá? Que são células que podem gerar vários tipos celulares, os vários tipos celulares que uma esponja pode ter, tá? E só a título de curiosidade, então essa gêmula ela é uma bolinha redondinha, toda circulada de espículas, toda circulada de espinhos, né, bem esclerosados. Essas gêmulas, galera, elas podem sair para fora da água e ficar tipo a temperaturas de 60 graus pegando no sol assim direto por meses e não vai morrer o conteúdo que está dentro, tá? Eles entram em estado de letargia metabólica. E essa gêmula, ela tem um pontinho mais frágil aqui em cima, não necessariamente em cima, né? Vocês entenderam? Que se chama micrópora, tá bom? E por esse pedacinho aqui assim é que a esponja, essa gêmulazinha, quando ela perceber que tem água geladinha batendo nela de novo, vai se abrir e dali de dentro dessa esfera de espículas vai sair essas células indiferenciadas e os amebócitos, e eles vão dar origem aos vários tipos celulares e vão dar origem a uma nova esponja. Tá? Isso acontece então em momentos de adversidades ambientais, então quando a esponja se encontra com problemas por causa do meio ambiente, e isso não necessita de fecundação, a esponja faz sozinha essas gêmulas. Ou por fragmentação, né, galera? Então a esponja vai perder um pedacinho, vai cortar um pedacinho dela ali assim por acidente, né? A gente pode cortar, ou algum pato de faca pode cortar, alguma coisa desse tipo pode acontecer com a esponja, tá bom? E a reprodução sexuada nas esponjas, as esponjas elas podem ser hermafroditas ou dioicas, tá? O que acontece, galera? Os coanócitos, que são essas células que parecem com espermatozoide, sejamos sinceros, elas vão se transformar no espermatozoide e elas vão nadar até o esponjocele, elas vão ser então capturadas
pelos poros de outra esponja próxima a ela, até onde esses coanócitos, agora chamados de espermatozoides, nadaram, e esses espermatozoides vão ser puxados para dentro do corpo dessa esponja e lá vão encontrar óvulos, né, das outras esponjas, então ovócitos dessa outra esponja, que vão se originar também de coanócitos diferenciados e vai acontecer a fecundação. Tá? E daí vai dar origem ao embriãozinho, vai dar origem a uma larva, tá bom? Uma larva que a gente chama de anfiblástula. Que era interessante eu falar aqui para vocês? As esponjas, galera, apesar delas poderem ser hermafroditas, ou seja, uma mesma esponja pode produzir os dois tipos de gameta, um mesmo indivíduo pode produzir ovócitos e espermatozoides. As espécies de esponja, todas as espécies de esponjas hermafroditas são protândricas. Vocês já ouviram o termo protândricas? Existe algum mecanismo para a esponja... Isso, perfeito, é o que eu tô falando agora, Nicolas. Muito boa tua pergunta. As esponjas que são hermafroditas, elas são protândricas, tá? Proto significa antes e andros significa homem. Então, um ser vivo que é protândrico, ele irá produzir as suas células masculinas numa fase da vida anterior, e em outra fase da vida mais no futuro irão produzir as células femininas, tá? Então é impossível que uma esponja tenha autofecundação, porque quando ela está produzindo espermatozoides, ela não está produzindo ovócitos, tá bom? Elas são protândricas. Feito, Nicolas? E só a título de curiosidade, tem um pouquinho de diversidade, galera. Isso aqui assim é uma espécie de esponja muito comum no Japão, que são chamadas esponjas de vidro, tá bom? As esponjas de vidro, galera, elas têm uma espongina especial, tá? Que ela é toda feita de sílica, então ela é toda transparente. E quando o corpo dessa esponja morre, fica só esse esqueleto dela que parece um vidrinho, beleza? E é por isso que ela é chamada de esponja de vidro. E aqui do lado a gente tem uma esponja carnívora, galera. Pasme, uma esponja carnívora. Pra vocês verem como a biologia é muito louca. A gente tá até agora vendo que as esponjas são animais exclusivamente filtradores e aparece uma esponja dessas que caça a gente. Ela caça crustáceos que estão passando ali pertinho dela. Né? Então, a zoologia é uma coisa linda, né? Eu acho isso aqui uma coisa tão linda, assim, eu não sei explicar pra vocês. Porque a gente acha que sabe das coisas e daí vem um bicho e fala assim, sabe de nada. Vocês não sabem nada, né? E de fato a gente não sabe. Né? A evolução é uma coisa maravilhosa. E vamos falar agora sobre quinidária, galera. Então a gente tem aquela mesma logística do quinidária e dos quinidários, tá bom? Quinidária é o nome do filo em latim e quinidários é o vernáculo aportuguesado brasileiro para o filum quinidária. Características gerais. Os quinidários são os filos das medusas, das anêmonas, das caravelas, lembra lá a caravela portuguesa, né, que a gente viu em ecologia, dos corais e das hidras, gente. As hidras são... vamos falar mais sobre as hidras daqui um pouquinho, porque são os menos conhecidos. São grupos de animais quase exclusivamente marinhos, exceto pelo grupo das hidras, tá bom? As hidras são animais de água doce. A gente pode falar que são de água doce, são dulceaquícolas, é a mesma coisa, né? Dulceaquícolas de água doce ou limínicos, tá bom? Porque líminos significa rio, né? Então, liminologia é o estudo de águas continentais, doces, e um animal que é líminico ou uma planta que é líminica é algo que vive na água doce, tá bom? Então, as hidras são animais líminicos. Podem ser sésseis, então viver prostrados ao substrato, grudados ao substrato, ou de vida livre. Elas também podem viver apoiadas no substrato. Tá? Os quinidários podem viver apoiados no substrato, sem estar necessariamente grudado a ele, só apoiadinho em cima dele. Então trago para vocês aqui assim um exemplo de medusa, tá? E um exemplo de um pólipo, tá? A medusa é o ser de vida livre e o pólipo é o ser de vida séssil. E são dipoblásticos. Vocês chegaram a ver alguma coisa já sobre folhetos embrionários? Eu acredito que talvez não, ou sim. Folhetos embrionários? O endoderma, mesoderma, ectoderma, falaram sobre isso? Aqui no curso não. Tá, beleza. Vocês vão ver sobre isso ainda, galera. Mas lá quando a gente é um embriãozinho, a gente tem, nós seres humanos, a gente tem 3 tecidos bebês, digamos assim. A gente tem 3 estruturas juvenis no nosso corpo que vão dar origem a todos os órgãos do nosso corpo, tá bom? Então
ectoderma vai dar origem à nossa pele, o nosso endoderma vai dar origem a outras estruturas, e o mesoderma, principalmente, ele vai dar origem a vários órgãos, tá bom? O mesoderma vai dar origem aos nossos sistemas, basicamente. Só que os quinidários, eles são dipoblásticos, ou seja, o embrião deles possui apenas dois tecidos, dois folhetos embrionários, tá? Que é o ectoderma e o endoderma. Então eles não formam aqueles órgãos que nós temos, que são órgãos complexos, que são formados pelo mesoderma. Tranquilo, galera? E o sistema digestório deles é incompleto. Ai, a gente quando está estudando zoologia, a gente escuta tanto isso, né? Era tão... eu lembro eu na aula, assim, o professor falava sistema digestório completo, sistema digestório incompleto, sistema digestório... E eu ficava assim, o que é isso? Eu nunca entendi direito o que era, né? Até eu consegui um diploma em biologia. E sistema digestório incompleto, galera, significa simplesmente que o sistema digestório não é completo, ou seja, tem um local de entrada, mas não tem um local de saída, tá bom? Então esses animais, porque raciocinem comigo, o que vocês acham que um animal ele vai ter o sistema digestório incompleto, então tem que ter uma extremidade faltando. Vocês acham que é mais fácil esse bicho ele ter boca e não ter ânus, ou o bicho só ter lá onde cagar, mas ele não tem como comer? Faz muito mais sentido que ele só tenha a boca, tá bom? Então, o sistema digestório incompleto são animais que eles vão ter apenas a boca, mas não vão ter um canal de saída, não vão ter um canal próprio para a saída do alimento. Beleza? Dando uma olhada na anatomia, então, de um quinidário, tá? Que numa medusa e um pólipo, uma medusa e um pólipo inicialmente podem parecer dois seres vivos muito distintos, muito diferentes. Porém, quando a gente analisa a anatomia, a gente percebe que tanto a medusa quanto o pólipo têm tentáculos, tá bom? Que ficam ao redor da boca. Tem uma boca, claro, do sistema digestório. Tem uma cavidade dentro da qual acontece a digestão. Então vejam como é diferente de uma esponja. O porífero tem uma cavidade que serve simplesmente para direcionar o alimento para dentro das células, onde a digestão ocorre. Os quinidários, eles têm uma cavidade onde enzimas são liberadas, então a digestão ela se inicia aqui dentro, tá? Depois elas vão ser levadas, as partículas de comida vão ser levadas para dentro das células, e dentro das células vai ocorrer o restante da digestão, tá bom? Mas a digestão ela se inicia dentro dessa cavidade, então ela é chamada de cavidade gastrovascular, tá? Possuem uma gastroderme que é formada pela endoderme delas, no folheto embrionário. Então possuem uma gastroderme. Gastro, galera, significa estômago, né? Até por isso quando a gente está com dor de estômago, a gente está com uma gastrite, né? E eu sei bem de gastrite, eu entendo bem. Então, gastro significa estômago, né? E estoma significa boca. Vejam como o latim é para ferrar com a gente, né? Por que não podia ser estoma, ser estômago, né? E gastro, boca. Mas não, gastro significa estômago. E estoma é boca, tanto é quando a gente tem uma afta, a gente diz que está com uma estomatite, né? Uma afta, é o termo clínico. A gastroderme, então, é o tecido que vai revestir essa cavidade gastrovascular dos quinidários e ela vai produzir essas enzimas que vão iniciar a digestão dentro dessa cavidade. Tá? E possuem uma epiderme externa, então uma camada externa que reveste todo o corpo delas, e entre a gastroderme e a epiderme, elas possuem uma camada gelatinosa, tá? Uma matriz gelatinosa e muito cheia de água chamada de mesogleia. Percebam já nesse desenho aqui assim que os pólipos têm uma mesogleia, essa rosinha, menor do que as medusas, que têm uma mesogleia gigantesca, tá? E essa mesogleia, ela tem muita água dentro dela, galera. Por isso que essas medusas são comumente chamadas de água viva. Águas vivas, né? Água vivas. Tá difícil hoje. Porque são seres que têm a mesogleia muito grande, a mesogleia tem uma composição de água muito grande, então as medusas podem ter até 85% do seu corpo formado por água, tá? O que é muita coisa. Beleza? 85, acho que é 95, 98, não sei, é muita coisa. Perceba então que não tem anos, galera, o sistema digestório é incompleto. Isso ajuda na locomoção. Qual parte que ajuda na locomoção, João? Ela seria muito cheia de água? Ela não ajuda na locomoção diretamente, tá? Mas é claro, elas terem muita água ali dentro faz com que elas boiem com mais facilidade, isso com certeza, tá bom?
Então, como são animais que não vivem prostrados no substrato, são animais livre-natantes, ou seja, nadam livremente, elas têm. Mas as medusas, elas têm uma região, essa partezinha de cima, que é assim da medusa, que parece um guarda-chuva, ela é chamada de umbrella, tá bom? Na verdade, o vernáculo em português seria umbrella, né? Umbrella. E, e elas têm um véu, uma coisinha que vem aqui assim e entra em direção à boca. E com esse véu elas ficam fazendo assim, ó. E elas se jato propulsionam para se mexer. Então elas nadam, beleza? Percebam que as medusas, elas não têm ânus, tá bom? Elas têm somente a boca, então o alimento ele é liberado também pela boca, tá bom? Elas cagam pela boca, em outras palavras. Ahn, a epiderme, ela vem do tecido, a epiderme vem do tecido, acho que vai acabar a reunião daqui a um pouquinho, né? Foi isso a mensagem que me deu ali? Deixa eu ver. Isso, faltam 10 minutos, tá? Tamo tranquilo. Galera, a epiderme, ela vem do folheto embrionário chamado de ectoderme, que vocês vão ver mais pra frente o que que é. A gastroderme, ela vem do tecido embrionário, do folheto embrionário chamado de endoderme, tá? É mais ou menos fácil de lembrar, né, galera? Porque a epiderme fica fora e ectoderme significa pele de fora. E a gastroderme fica dentro e endoderme significa tecido de dentro, tá? E como elas não possuem o mesoderme, o terceiro folheto embrionário, que os outros animais possuem e as esponjas não, elas não, as esponjas e os quinidários não, eles não têm tecidos, não têm órgãos, né, verdadeiros dentro do corpo delas. Tecidos elas formam, tá? As quinidários formam tecidos, órgãos que não. E elas possuem quinidócitos nos tentáculos, galera. O que são quinidócitos? Vamos dar uma olhada. Os quinidócitos são essas célulazinhas aqui, tá bom? Tudo que tem cito no nome, galera, é um tipo de célula, tá bom? Quinidócito, blastócito, sei lá, adipócito, osteócito, tudo que tem cito no nome significa célula. Por isso que a gente fala em citologia, né? Tem alguns professores aí que preferem biologia celular, mas não cai no papinho deles não, tá? Citologia é um nome muito mais bonito. E possuem quinidócitos. Sim, a Raíssa concorda comigo. Por isso que a Raíssa vai ser prof de bio ano que vem no Educa. Quinidócitos, galera, nos tentáculos. Esses quinidócitos, eles são células que tem dentro um ganchinho e esse ganchinho está preso com uma molinha. Quando vocês encostam nessa célula, nessa bolinha, essa bolinha, essa célula, ela se rompe e de dentro sai como se fosse um arpão. Essa estrutura que eles têm ali dentro que é chamado de quinidoblasto, tá bom? E é isso aqui que vocês sentem como uma queimadura quando uma medusa encosta em vocês, quando uma água-viva encosta em vocês, tá bom? Quando vocês tocam nesses tentáculos aqui assim, essas células elas estouram e de dentro delas saem essas estruturas e dói demais, exatamente. E essas estruturas, galera, elas possuem toxinas, tá bom? Toxinas que vão simular a sensação de uma queimadura no nosso corpo, tá? Então a gente não é de fato queimado, a gente é envenenado, realmente, não, o termo é esse. Lembra no filme do Nemo que o Marlin conseguia parar em cima das medusas, só não podia encostar na parte de baixo, né? A Dory também. Por quê, galera? Porque a parte de cima da umbrella, que assim, ela não possui quinidócitos, tá? Quem tem quinidócitos são os tentáculos, né? Então eles podem encostar, a gente pode encostar na parte de cima tranquilamente. Vem uma medusa na praia, vocês podem tocar na partezinha de cima, vocês só não podem tocar na partezinha de baixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse slide. Tá, antes de eu trocar de slide, vamos mandar o link novo pra vocês? Pode ser? Deixa eu... Hein, senhor? Oi, diga. Eu acho que eu perdi uma parte ali porque eu caí aqui, eu apertei sem querer o botão sair. É, E aí, tipo assim, ó. diga. Não é. Eu não entendi uma parte aqui, ó. Tu falou que os quinidócitos, eles ficam nos tentáculos, né? Uhum, isso. E que no pólipo não tem problema encostar na parte de cima, Não, não. se os tentáculos ficam em cima. Na umbrella, que é essa parte de cima da medusa. Essa parte arredondada, que não possui tentáculos. Tá, mas. Então. Não tem nada a ver com isso o Nemo conseguir ficar na Nemo, né? Lá, né? Não, não tem nada a ver com isso. Ah, tá, É tá, que tem então. uma cena do filme que eles estão brincando de pular em cima de medusas, né? E daí Ah, tá, tá, sei, o sei, eu pai do lembrei, Nemo diz lembrei. pra Dory não fazer, porque ela ia se queimar, e ela fala que se ela for só em cima, não se queima,
tá? O peixe palhaço, ele na verdade, ele tem uma simbiose com a anêmona, né? Então ele consegue entrar ali no meio sem encostar nos quinidócitos, sem se queimar, então, tá bom? Sem... Porque esse veneno, claro, na gente, na grande maioria, ele vai nos queimar, mas nos animais pequenos, né? Por exemplo, num peixinho, se uma medusa ou um pólipo encosta com seus quinidócitos, eles vão paralisar o corpo desse animal e vão matá-lo eventualmente para se alimentar do corpo dele, tá bom? Classificação, galera. Os quinidários, eles são classificados na classe Anthozoa, tá bom? Os antozoários, eles são conhecidos apenas pela forma de pólipo, então não possuem medusas. Podem ser solitários ou coloniais, tá? Ou seja, pode ser um animal que vive sozinho, tá? Ou esses animais podem formar colônias, como esse aqui assim que é chamado de coral cérebro, porque ele tem um formato de cérebro, estão vendo? Isso aqui assim, uma água viva na areia da praia que brilhava no escuro, parecia um azul. É, sim, tem algumas águas vivas que têm bioluminescência, né? Esse coralzinho aqui, assim, então, esse chamado de coral cérebro, ele é uma colônia de quinidários. Então, tem vários quinidários, vários animais aqui, assim, nesse negócio amarelo que vocês estão vendo. Não é apenas um único animal, tá? E eles podem formar os chamados corais pétreos, tá? Os corais pétreos, então, galera, são quinidários que vão viver em grandes grupos, tá bom? Uma grande população e eles vão formar dentro deles um esqueleto de carbonato, tá? E a gente vê isso quando a gente vai pra praia e encontra, por exemplo, achamos um coral que é só um troço branco, já viram? Aquilo é só o esqueleto desse coral, desses corais pétreos que então formam um esqueleto de carbonato de cálcio. Tá gravando, Sor? Sim, eu não cheguei a parar de gravar, na verdade. Ah, valeu, Nicolas. E esses corais, então, que formam recifes de corais, né? Eles formam aquela associação chamada de zooxantelas. Lembram das zooxantelas? São associações entre corais e algas fotossintetizantes, né? Que está causando aquele grande... eu tinha que ter falado sobre isso com vocês. Esqueci de colocar um slide sobre isso. Que está causando aquele nosso grande problema, né, galera? O aquecimento da água está fazendo com que fique tão quente na região onde os corais ocorrem, porque corais ocorrem em baixas profundidades, né? Então ocorrem em locais rasos. E a água está ficando tão quente por causa do aquecimento global que essas algas que formam essa associação, chamada de zooxantela, saem de dentro desses corais, porque está muito quente lá. E esses corais, sem ter essas algas, acabam morrendo. E ao morrer, deixam para trás o seu esqueleto de carbonato de cálcio, que é um esqueleto branco. Por isso que ocorre o tal do clareamento, né, dos corais, o branqueamento dos corais. Tá bom? Acho que foi tu, né, João, que me mandou uma questão sobre isso, uma questão bem ordinária, inclusive, né, sobre isso, uma vez. Depois me manda de novo eu quero colocar na listinha de vocês isso aí. Era bem massa. A reprodução, galera. A reprodução na classe Anthozoa, ela pode se dar de forma assexuada, tá? Então... Isso era da acidificação, exatamente. Era uma questão diferente. Ela não tinha a ver com branqueamento. Mas ela enganava. A sexuada pode acontecer por laceração pediosa. O que significa, galera? Aqueles pólipos que vocês viram, eles podem caminhar dentro da água. Bem devagarinho eles vão se mexendo. E ao fazer isso, eles podem ir deixando pedaços do seu corpo cair. E esses pedaços que caem vão dando origem a novos seres vivos. Pode ocorrer por divisão, tá? Simplesmente uma divisão. Então o corpo simplesmente ele se divide. Então cai um pedaço fora. E a reprodução sexuada, galera, eles possuem animais hermafroditas e animais dioicos, ou seja, um animal pode produzir os dois tipos de gameta ou pode ter um animal de cada sexo. Ela pode ocorrer de forma interna ou externa, ou seja, nas esponjas a reprodução ela acontece de forma externa, tá bom? Então ela acontece fora do corpo. O espermatozoide vai encontrar o ovócito fora do corpo e depois essa larvinha anfiblástula vai entrar para dentro do corpo, tá? E nos quinidária pode tanto acontecer do ovócito e o espermatozoide se encontrarem na coluna da água, fora do corpo, como isso acontecer dentro do corpo do quinidário. E vai formar uma larva chamada de larva plânula. Temos outra classe que é chamada de classe hidrozoa, tá bom?
É a única classe que apresenta representantes límnicos, então representantes de água doce. Podem ser solitários ou coloniais, tá bom? Então trago para vocês aqui o exemplo da hidra. Essa aqui é a tal da hidra que eu falei para vocês, que é um quinidário de água doce, tá? De vez em quando ela dá em aquários, a gente vê ela caminhando, ela vai girando assim, como se fosse fazendo uma estrelinha assim, tá? Ou pode ser colonial, né, galera? Como aqui assim, um representante da classe hidrozoa é a caravela portuguesa. Lembra que a gente viu que a caravela portuguesa forma uma colônia polimórfica? Elas têm essas células, né, esse indivíduo, desculpem, que forma essa estrutura aqui de cima, que é flutuante, e daí tem lá embaixo estruturas alimentares e estruturas de captura lá na ponta dos tentáculos, tá bom? Que são formadas por seres vivos, outros seres vivos, né? Por outras caravelas portuguesas. Então é uma colônia, porque são vários indivíduos da mesma espécie que têm anastomoses no seu corpo, né? Anastomosar significa juntar anatomicamente, né? Então tem junções anatômicas, anastomoses no seu corpo. E é uma colônia polimórfica porque cada indivíduo tem uma forma diferente e uma função muito diferente dentro dessa colônia. Tá, isso eu já tinha escrito, né? Coloniais de vida livre. Ah, não. Os coloniais de vida livre, que são no caso as caravelas, tá bom? Que formam colônias e têm vida livre, eles são todos polimórficos, tá bom? Não tem outra alternativa. A reprodução na classe hidrozoa, ela pode acontecer da mesma forma, de novo, tá? Por laceração pediosa, tipo a hidra que eu falei que vai girando, ela pode ir perdendo pedacinhos dela, e esses pedacinhos vão criando novas. Pode acontecer por divisão, então ela pode se cortar em algum momento, pode se quebrar, sei lá, um bicho atacou ela, caiu um pedacinho no chão, esse pedacinho dá origem a uma nova medusinha, um novo pólipozinho. Ou pode acontecer reprodução sexuada. Novamente, hermafroditas e dioicos, existem as duas possibilidades. Pode ocorrer de forma interna ou externa, e a larva continua se chamando larva plânula, o mesmo nome. Só que é interessante, galera, essa reprodução que eles podem apresentar, que é uma reprodução com alternância de gerações, tá? E isso aqui assim que é um pouquinho complicado. Então eu vou explicar com calma para vocês. Vamos começar aqui assim, ó. A gente tem um pólipozinho aqui assim que eu tô circulando. Vocês veem meu pointerzinho vermelho, né? Tô enxergando ele. Mandei um salve para mim ali no chat. Beleza. Esse pólipozinho aqui, galera, ele vai começar a crescer e formar uma coloniazinha de pólipos, estão vendo? Aí esse pólipo, galera, ele vai ter duas estruturas, tá bom? Ele vai ter essa estrutura que é gástrica, essa estrutura que vai ser responsável pela alimentação. Então ela tem esses tentáculos compridinhos porque ela vai capturar alimentos para ela. E tem essa estrutura que é formadora de gameta, tá bom? Essa estrutura, ela vai formar as medusas. Estão vendo, ó? Então, de dentro desse galinho aqui, assim, vamos chamar de galho, tá? Não é um galho. Esse galinho aqui, ele vai fazer a função da alimentação. Enquanto este galinho aqui vai produzir medusinhas. Então, de dentro desse pólipo saem pequenas medusas, galera. Medusas bem pequenininhas mesmo, tá bom? Assim, tipo uma coisinha tipo assim, olha. Essas medusinhas, elas vão sair nadando na água, tá? E dentro da água, elas vão produzir gametas. Esses gametas, ao ocorrer a fecundação na água, vai dar origem a um embriãozinho que vai formar uma larva. Essa larva vai cair no chão. Ao cair no chão, essa larva vai dar origem a um novo pólipozinho, tá? E esse pólipo vai crescer até começar o processo de novo. Pode acontecer desse pólipo se quebrar e formar um novo indivíduo? Pode, tá? Nada impede que isso aconteça. Qual é que é a vantagem dela formar essas medusas, então? É que essas medusas podem nadar com vida livre, então podem ir para locais distantes, tá? E formar indivíduos em outros locais. Qual é a outra vantagem? Essa medusa que produz óvulos e essa que produz espermatozoides, elas podem ser originárias de indivíduos diferentes. Então elas vão ter um material genético diferente, que vai ser combinado no nosso zigotinho, tá? Isso não ocorre pela laceração. Então, se ela se quebrar aqui um pedaço, ela vai simplesmente fazer um clone dela com o mesmo material genético que ela já tem, o que pode ser desvantajoso. Isso aqui, galera, nós chamamos de alternância de gerações. Por quê? Esse pólipo, ele possui uma certa quantidade de cromossomos no seu corpo, tá bom? Nós vamos chamar de 2N, então. Vamos até escrever isso aqui para vocês aqui, tá? A gente vai chamar, então, este pólipo de 2N. Tem uma quantidade
Vamos supor que N é 12, então eles vão ter 24 cromossomos no corpo deles, tá bom? Eles vão produzir por mitose essas medusas. Essas medusas, elas também têm os seus 24 cromossomos dentro do corpinho. Só que elas vão produzir por meiose esses gametas. Então esses gametas eles vão ter N e N, tá bom? E daí quando juntar o N da mamãe medusa com o N do papai meduso, vai formar um filhotinho que é de novo 2N, que vai ter de novo. Só ocorre no hidrozoa? Não, ela ocorre em outras classes que a gente vai ver aqui agora pra frente, tá? De quinidária, e em outros seres vivos também, tá bom? Isso aqui assim se chama ciclo diplohaplobionte, tá bom? Por quê? Porque a gente tem os indivíduos que são diploides e a gente tem os indivíduos que são haploides, tá? Então, esse nome horroroso, que é ciclo diplohaplobionte, é algo que a gente vai conversar também, Nicolas, lá nas plantas, tá bom? As plantas, elas todas apresentam um ciclo diplohaplobionte. Beleza, galera? Então, claro, os espermatozoides e os óvulos, os ovócitos, eles têm que se gerar por meiose, tem que reduzir a quantidade de material genético, porque concorda comigo que se esse óvulo tivesse 2N e esse espermatozoide tivesse 2N, quando juntasse o nosso filhotinho ia ter 4N, né? E daí ia formar uma medusa, um pólipo com 4N, e daí ia formar medusas com 4N, e essas medusas com 4N iam juntar seus espermatozoides, seus ovócitos, e iam formar um zigotinho com 8N, e cada vez ia aumentar a quantidade de cromossomos. Tá? Então por isso que o ciclo é haplodiplobionte. Tem 2N, tem um N, 2N, N, 2N, N. A classe Scyphozoa, galera, é formada predominantemente pelas formas de vida de medusa. Então é diferente da classe hidrozoa anterior, porque os hidrozoários, eles tinham principalmente os pólipos e as medusas, que eram coisinhas diminutas, quase invisíveis. Tá bom? As medusas na classe Scyphozoa são medusas grandes e os pólipos são muito pequenos ou ausentes, né? Não tem. E os pólipos se reproduzem por um processo chamado estrobilização, que é um processo diferente. Coloca essa imagem só para vocês verem o que eu quero dizer quando eu falo medusas muito grandes, galera, que são medusas realmente muito grandes. Só porque os gametas são N? Isso, porque ela tem uma... Não, Nicolas, eu acho que eu que tô cometendo um erro com vocês, na verdade. Eu li duas informações conflitantes no livro. Agora que tu me perguntou, eu me dei conta disso. Eu tenho um livro que fala uma coisa e eu tenho outro livro que fala outra. Eu tenho um livro que fala que as medusas são N e eu tenho um livro que fala que as medusas são 2N. Boa tua pergunta. Eu vou verificar essa informação para vocês e depois eu trago a, a resposta correta, pode ser? Tá, beleza. Agora que tu falou, eu me dei conta disso mesmo, que eu tinha visto essas duas coisas no livro. Boa pergunta. Normalmente não são medusas tão grandes assim, tá bom, galera? Essa aqui é uma medusa antártica, tá? É um animal muito grande que vive lá no polo, então no polo sul. Mas normalmente são medusas que têm uns, talvez, 40 centímetros, assim, que já são bichos grandes, né? Mas não esse absurdo aqui, assim. Isso aqui é um negócio surreal, tá? E que deve queimar pra caramba. E o que é um negócio diferente que eu falei pra vocês, que é a estrobilização, que as classes Scyphozoa sofrem? Ela vai formar esse pólipozinho, galera, mas esse pólipo ele não vai ter uma parte voltada para alimentação e uma parte voltada para reprodução, como é o caso dos hidrozoários, tá bom? Esse pólipo, ele vai começar a destacar a sua parte mais de cima e essa parte que se destaca vai gerar uma medusa, e a medusa é a forma predominante de vida. Essas medusas elas vão fecundar, tá bom? Elas vão se encontrar, fazer fecundação, vão liberar uma larva do tipo plânula, essa larva vai cair no chão e vai dar origem de novo a esse pólipo, que é bem pequenininho e que vai fazer esse processo de estrobilização. Então vai soltando e vai saindo as medusinhas, tá bom? Gostaram do meu efeito? E a classe Cubozoa, galera, a classe Cubozoa, ela é formada por quinidários que têm a sua umbrella em formato cúbico. Isso que dá origem ao nome da classe. Tá, isso que eu acabei de falar, né? Com aspect, vocês viram? É que eu não sei porque o meu PowerPoint estava corrigindo tudo para inglês enquanto eu fazia essa aula.
a larva plânula vai originar o pólipozinho, então aquele mesmo esquema, né? Os pólipos, aqui que é diferente. O pólipo, galera, ele vai se transformar numa medusa, tá? Então as medusas, elas fazem a reprodução, vira a larvinha plânula cai no chão, essa larvinha, ela se torna um pólipo e esse pólipo, ele vai se transformar numa medusa, tá? Então é um processo diferente. E elas são muito venenosas, galera, tá? Vocês podem. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem imaginar, se eu disser para vocês, por exemplo, que o animal mais venenoso do mundo é uma medusa da classe Cubozoa, tá? E chutem qual país que essa medusa ocorre. Que se vocês encostarem, vocês vão cair duros quase na hora. Uma chance. Vai lá. Qual país que ocorre a medusa, o animal mais venenoso do mundo? Algum palpite? Austrália, muito bem, Austrália, galera. Tá, então na Austrália existem cubozoas que são extremamente venenosas, tá bom? O animal mais venenoso do mundo, né? Nós temos aqui no Brasil também cubozoários, tá bom? Nós temos algumas medusas cubozoa, mas no geral na Austrália que estão as mais perigosas, obviamente. Vocês sabem por que a Austrália tem tanta coisa tão perigosa, tanta coisa tão mortal? Já pararam para se perguntar isso? Fazem alguma ideia? Maldição, muito bem. Deve ser uma maldição mesmo. A Austrália, galera, ela é uma ilha, tá bom? É uma ilha gigantesca, óbvio, mas ela é uma ilha. E existe alguns fenômenos evolutivos que acontecem dentro de ilhas, tá bom? Porque os animais, eles não têm muito para onde escapar, então eles acabam evoluindo de uma forma diferente para conseguir lidar com o ambiente daquela ilha, tá? Então a evolução de ilhas ocorre de forma diferente. E na Austrália, tá? Como as coisas se isolaram do resto do mundo num ambiente muito grande, elas começaram a evoluir para tentar se matar ou para tentar sobreviver umas às outras, tá? E é por isso que tudo na Austrália é tão mortal, porque eles estão isolados de lá, não conseguem fugir daquela ilha e vão evoluindo para tentar se matar, tá bom? Todo mundo quer se pegar na porrada. Pois deu uma viajada, realmente. Eu que sou zoólogo, eu sou contra isso. Aqui tem na Amazônia? O que tem na Amazônia? Me perdi agora. Ah, sim, a gente tem uma caranguejeira chamada aranha Golias, né? Que é uma aranha gigantesca. Mas essa aí ela não é venenosa, né? A aranha Golias. Ela é uma aranha bem tranquila, bem de boa. Galerinha, e eu vou colocar pra vocês o último slide. É a primeira vez que eu consegui numa aula chegar até o nosso último slide, gente. Com uma foto do whisky, tá bom? Muito monsieur, como vocês podem ver aqui assim. Realizei o sonho de ter dois períodos com vocês. E inclusive a gente tem tempo para conversar sobre algumas coisinhas, né? Porque não sobrou tempo.